Se a gente for levar em conta a obrigação de cada um dos times nessa noite, o São Paulo acaba saindo com aquilo que foi buscar e o Ceará lamenta o ponto perdido dentro de casa. Mas não existe resumo no futebol, porque durante os 90 minutos a bola sempre tá rolando e quando ela não rola, alguém tá falando, observando ou buscando alguma indicação para buscar o resultado. Então são essas camadas que fazem com que o empate se torne amargo de certa forma para os dois lados. Se a gente for analisar os números, a expectativa de gols pelas chances criadas era de 0,54 pro Ceará e de 0,79 pro São Paulo. Tivemos 1-1. Mas o que irrita o torcedor do tricolor é a aceitação do seu treinador em jogos que apresentam a possibilidade de a vitória chegar. Mesmo com algumas mexidas na equipe para poupar algumas peças, o São Paulo criou e teve mais a bola. Se tivesse controlado melhor diversas ações com bola, poderia ter buscado uma vitória. Alguns dizem que falta ousadia ao Zubeldia. Ao meu ver, sobra contentamento com não perder. Quando os jogos oferecem muito mais, é como se o argentino não se tocasse. E o campo, mais uma vez, mostrou isso. Desde o início das principais competições, agora em abril, o time não perdeu mais. Porém, são apenas 3 vitórias e 6 empates, onde pelo menos 4 desses jogos o tricolor poderia ter vencido. Mas o Beldia aceitou o resultado. Ele se contenta com o empate ou não enxerga o óbvio. Assim como demorou meses para perceber que Cotia era o caminho para o seu trabalho renascer. Porém, a iniciativa não partiu dele também, e sim das lesões. Por esses detalhes, o torcedor se irrita, mesmo com um empate que no fim das contas acaba não sendo ruim. Já o torcedor do Ceará vê o seu time competir dentro de casa, mas perder um ponto que não estava combinado na programação de jogos como mandante, ainda mais depois de abrir 1-0. Mas é sempre nos acréscimos ou dessa vez próximo deles. Falta atenção, falta ficar ligado. Ao mesmo tempo que a gente vê que o time de Condé compete dentro dos limites que tem, com as peças que tem à disposição. Faltam os detalhes para que o time não perca pontos que podem ser cruciais na primeira briga da temporada, que é a permanência na elite. Nessa noite, o Ceará poderia ter buscado os 3 pontos, porque em nenhum momento sofreu pressão de fato. A defesa tem se comportado melhor, mas sempre existe uma brecha, uma desatenção que compromete e assim ficam pelo caminho 2 contra o Bragantino, 2 pontos contra o São Paulo e já tinha ficado 1 na última rodada numa partida exemplar da equipe contra o Bahia, onde foi dolorido por ter vindo de um erro da arbitragem. Diante do Juventude, os erros individuais também tiraram pontos, onde o Vozão saiu na frente e viu tudo ir por água abaixo numa virada. O time de Condé compete e tem um esqueleto interessante para brigar, porém tá na hora de encontrar um equilíbrio ao longo de todos os 90 minutos. Porque se a gente somar as finalizações no alvo nos últimos 4 jogos do Vozão no segundo tempo, o time finalizou apenas 3 vezes na baliza em 180 minutos disputados na segunda etapa. São 2 times completamente diferentes que tiram completamente a possibilidade de o Ceará se tornar mais competitivo no Brasileirão.